Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, o criador das terapias quantiônicas, e eu trabalho com espiritualidade sem religiosidade. Ou seja, eu trabalho com a espiritualidade diferente da casa espírita, porque não tem os dogmas e os ranços religiosos, né? E eu enxergo a espiritualidade com a visão da física quântica. Então, muito mais fácil de explicar os acontecimentos e também mais fácil de tratar para que a pessoa consiga se livrar das suas dificuldades. E é um tema muito interessante que sempre a gente encontra nos tratamentos, nas pessoas que nos procuram, é aqueles casos em que o parente morre e ele vira o obsessor da família. É muito mais comum isso do que você imagina. E tem jeito, isso tem, claro. E por que acontece isso? Muito simples. O fenômeno morte, que é um acontecimento, é uma passagem. Você é um espírito, constrói um corpo físico para vir para cá e fazer uma experiência de vida, um aprendizado, como um ano letivo de uma escola. Isso tem tempo de duração, né? Chegou um tempo que o corpo está na hora de parar, ir embora, cumprir o seu papel, e a alma volta para a sua origem, né? Que não é aqui, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então nós não somos gente, nós estamos gente. Mas a religião nos faz confundir um pouco essa ideia com os seus misticismos, seus dogmas, né? E o que prende um espírito aqui quando não tem mais o corpo físico? Porque teoricamente, se o espírito viesse para cá, cumprisse o seu papel, cumprisse sua missão de vida, fez o seu aprendizado, ele deixa o que é matéria aqui e volta para o seu lugar, tranquilo, na boa, evoluiu o que precisava. Mas acontece que a gente chega aqui, a gente começa a receber informação da educação, da escola, do sistema social, sistema, enfim, né? E deturpa o nosso comprometimento conosco mesmo, que é cumprir uma missão de vida. Então é comum, né? Às vezes o sujeito tem o pai advogado, o avô advogado, ele vai ser advogado, seguindo a tradição da família para aproveitar cliente, etc, etc, mas ele é um cara que nasceu para ser um terapeuta. Vai com certeza sofrer muito, né? E é muito comum na morte desses parentes, né? Então, você tem, como eu citei, o avô advogado, o pai advogado, né? E você vai ser até o advogado, sei lá o quê. E aí o pai morre e você não tem muita vocação para ser o advogado. O que vai acontecer? O teu pai, por afinidade, ele vai querer zelar de você, porque ele acha, teu pai sempre achou, como ele foi advogado partindo já do pai dele, teve sucesso, ele acredita que para você também a história é a mesma, a receita é a mesma, né? E não é, né? Porque você tem a sua aptidão, você quer ser outra coisa, mas a tradição, o ensinamento e tal, ele insiste que você seja advogado e ele vai começar a te perturbar, porque primeiro, ele gosta muito de você, né? Quer te ajudar e ele acredita que o seu caminho, você está errado. E ele tem o apego em você, de fazer de você a continuidade do trabalho dele, o orgulho da profissão, né? Ter sucesso como advogado, dar continuidade no escritório dele, que é uma tradição, já vem do pai, agora passa para o neto, do avô e tal, né? Então, esse espírito pai, que tem essa preocupação de achar que o filho está fora da sua melhor condição, fica insistindo para que ele continue a ser advogado. E o filho não quer. O que vai acontecer? Entra um choque de interesses, né? Então, essa influência do pai pela afinidade, o filho gosta do pai, que filho que não gosta do pai? São raros casos, né? Tá certo? Então, por afinidade, o pai morreu, morre o corpo, mas ele continua vivo como alma. E ele não vai embora, porque ele tem a preocupação de cuidar do filho dele, para que ele se torne um excelente advogado e tal, e está aqui para ajudar. Mas só o fato dele estar aqui apegado à ideia de que o filho tem que continuar a ser advogado, apegado ao escritório, à tradição,
né, a autoridade como advogado, né, ele está aqui preocupado, então ele está preso aqui, ele não está pronto para ir embora. Qualquer um que mora no corpo físico, que está preso numa ideia qualquer de que aqui tem que ser continuado alguma coisa, ou fama, ou fortuna, ou glamour, artista com sucesso, pai de família responsável, que não pode largar os filhos, enfim, qualquer apego que você tenha, qualquer motivo que você tenha para continuar vivo aqui, não poder morrer, porque você ainda tem uma função a cumprir, você está preso, você não está liberado como espírito para voltar para a sua origem, porque primeiro, você não consegue entender que você não é daqui, que você é de outras origens, né? Então você vai continuar insistindo para permanecer aqui. Só que para permanecer aqui, você não tem mais o corpo físico vivo, né? Para ter a energia de continuar vivendo aqui. Então você tem que roubar a energia de alguém, né? Aí você se torna um obsessor. E vou roubar a energia de quem? Eu vou roubar a energia de quem tem afinidade comigo. Porque quem tem afinidade comigo, em geral são meus parentes que estão lamentando a perda, estão com saudade, né? É aí que você vai entrar na sintonia, como se você tivesse o número do celular, decore salteado, você vai ligar para o cara, vai ligar para quem na hora que você quer fazer alguma coisa? Você liga para quem você conhece, tem amizade, que você liga todo dia, né? E essa ligação é feita através da sua energia vital. E não é que um corpo entra dentro do outro corpo, como existe esse misticismo das religiões que tem o processo de possessão, de obsessão. Não é assim que funciona, é um processo telepático. Só entra na sintonia, como uma ligação de celular mesmo. Entrou na sintonia, disquei o número, você atende lá, a gente fala. E é assim que funciona, por afinidade, essa ligação se completa. E aí esse pai, todo zeloso, ele começa a cuidar do filho. Então o filho tem outras ideias. Já que o pai morreu, eu não vou ser mais advogado, começo a fazer outra coisa. Esse pai começa a interferir na vida do filho como? Passando sensações, sentimentos, vontade de fazer coisas que o filho não quer. E aí entra em choque, né? O campo emocional do filho, aí fica perturbadíssimo. Isso desarmoniza os seus chakras, o que facilita ainda mais ser roubado na energia pelo pai e pelos outros espíritos que pensam na similaridade da egrégora do pai, também se beneficiam daquele que está fornecendo energia. E aí o filho começa a ter atitudes desastrosas, começa a dormir mal, sentir dores pelo corpo, acorda cansado, com o corpo dolorido. Por quê? Porque é uma eterna briga. A hora que o corpo dorme e o filho se solta do corpo, ele está na equivalência do pai, está o corpo astral. E lá eles vão brigar, porque o filho, não, eu não quero ser mais isso, pai, troca a tapa mesmo, é por aí mesmo. Luta corporal, mesmo assim que funciona. Aí ele volta para o corpo, porque está ligado pelo cordão, só que o pai não tem mais corpo. Não precisa voltar para cá e nem vai voltar para cá, mas ele volta para o corpo, aí acorda de manhã, gastou toda a energia na madrugada brigando, fugindo, lutando, defendendo seus interesses, etc., né? Mas quando ele volta para o corpo, ele está na ignorância, porque ele esqueceu tudo. E dependendo da capacidade de preparo, do quanto essa pessoa, no caso o filho, tenha conhecimento, né, dos fenômenos, chamados fenômenos espirituais, mais ele fica preso na sensação, ele não consegue se livrar. E ele vai formando um campo de atuação, né, que começa pelos sonhos. Daí, de repente, nem lembra mais dos sonhos, mas começa a perder a vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque o pai está incentivando ele a não fazer isso. Porque ele tem que voltar a ser advogado, mas ele não quer, entende? Cada um tem o direito ao seu livre-arbítrio. Então, estou dando só um exemplo, né? Então começa um embate, começa inclusive daí para frente a ser a pessoa mesmo acordada. Então a pessoa quer fugir, por quê? Porque não tem solução. Começa aquela briga mental que chega a hora que, se você já passou por esse problema, você sabe, tem uma hora que você quer desligar a cabeça, você quer achar um botão para desligar o pensamento, que você não aguenta pensar, que pensar dói, pensar cansa. E você vive 24 horas nisso, não adianta dormir, porque de noite
né? Você dorme, o corpo desdobra, você vai continuar a luta. Não tem saída, por isso que quem já está em estado avançado de depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, epilepsia, convulsão, essas coisas ficam cada vez pior, porque já está no limite, já não aguenta mais e não vê saída, né? E infelizmente vai buscar o quê? Vai buscar medicina na área da psiquiatria. E o interessante é que psiquiatria, que é a especialidade de quem cuida da mente, né? No grego, a palavra vem da origem grega, quer dizer a cura da alma. Mas não cura, porque a nossa medicina, lamentavelmente, ainda está presa só no setor de farmacologia, né? Então só tem a medicação para cuidar do sistema nervoso, para amenizar as situações graves de crise, né? Chamadas catarses, né? Chamadas crises. Então toma uma medicaçãozinha lá, por exemplo, o cara é ansioso, toma um ansiolítico, não consegue dormir, aí toma uma medicação para dormir. E é pior, porque dorme o corpo físico, mas a mente continua trabalhando. Então não resolve nada, porque acorda cansado, etc. E como eu vou fazer para me livrar disso? Conhecer a espiritualidade. E a gente trabalha com a espiritualidade sem os ranços religiosos, sem os dogmas, sem os preconceitos. Então, por exemplo, nos nossos cursos de formação de terapeuta, nas primeiras aulas você aprende a desenvolver todas as chamadas mediunidades que a gente chama de sensibilidade. Com exercícios simples, brincando, você vai aprender o que chamam nas casas espíritas de incorporar, de transmitir, de escrever, de fazer tudo. Por quê? Porque mediunidade não é dom divino, é treinamento, entendeu? É como jogar futebol, jogar basquete ou ser um literário. Você pode fazer isso, é só treinar, só se especializar, fazer curso, especializar, se dedicar. Você vai fazer, pode não ser. Você no futebol, você pode não ser um Pelé, não ser um Neymar, mas você vai jogar futebol. Por quê? Porque você se esforçou. Porque é uma coisa natural. Todo mundo que está vivo, tem um corpo físico, é um médium, chamado médium da casa espírita. Então, como fazer isso? Sair da ignorância. Quando você começa a conhecer a realidade das coisas, como no nosso caso, você passa a conhecer a espiritualidade com explicação científica. Não tem ranço religioso, não tem dogma, não tem preconceito, não tem nem fé. Porque é lógico, você tem que praticar a lógica para você conseguir entender, porque só vai conseguir se convencer de uma coisa se você convencer seu ego que isso é verdade, né? E como você convence o seu ego? Não é com sentimento, é com lógica. E por isso que o nosso trabalho é eficiente. Então quando você faz um curso ou quando você passa por um tratamento, o tratamento na quantiônica significa o quê? É cortar essas ligações espirituais que você tem. Então, quando começa a te alinhar seus chakras, deixar você em condições espirituais, emocionais, né, e mentais saudável, o teu corpo físico fica saudável. E você saudável, e você tendo objetivos na sua vida, você encontrar o propósito de vida, encontrar a sua missão de vida, se dedicar com carinho, porque aquilo que é seu propósito de vida, quando você começa a fazer, flui. Flui porque você vai gostar de fazer o que você está fazendo e nada te impede. Você ultrapassa os objetivos, os obstáculos com muita facilidade. Por quê? Porque você está empenhado, tua energia está ali. Então, se você tem essas dificuldades, né, e eu dei o exemplo, então um grande obsessor pode ser o seu parente, que te ama pra caramba, mas é ignorante quanto à vida após a morte. Então se esclarece, vem conhecer o que é a quantiônica, faz um tratamento. E pode ter certeza que quando você começa o tratamento, parece que você vê uma janela se abrir na sua vida e o sol entrar na sua casa, que é o seu coração, né? E se você fizer o curso, aí você enxerga a luz no final do túnel e tem um trenzinho que te leva lá muito rápido. Basta você querer, porque só depende de você. E você pode. Por que não experimenta?